Hoje, 24, segunda-feira, 24 de agosto de 2026. Isso fala, Alf, nós já temos tempo que gravamos a última reunião de conjuntura para o grupo Cruz e Força e para o canal TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto. Eu tive uma bronquite muito grave, fui no hospital, tomei injeção, estou recuperando aí de insônia, dessa bronquite e tudo, mas com a graça de Deus a gente vai vivendo até que o Senhor nos chame. E então hoje a gente precisa voltar àquela nossa reunião de conjuntura. Do panorama, estamos em época política, né? As igrejas cristãs estão pedindo voto para os seus candidatos e a gente tem que realmente pedir, né? Porque senão você vai chegar no seu banco, lá na sua conta e vão dizer para você no Brasil, o seu dinheiro, o banco já fechou, não tem mais aqui, você tirar, sacar, não. Foi liquidado, roubaram o dinheiro do banco, era uma fraude, fizeram aplicações erradas, etc. Não houve fiscalização e o fundo de garantia das contas acabou, sei lá, né? Alguma coisa assim. Você vai chegar na sua casa, no condomínio, numa grande cidade, ali, aí você entra, vai entrar na sua casa e diz, não pode entrar não, esse condomínio foi tomado aqui por uma facção e tal, os moradores foram embora já, não é seu mais não. Então, a gente tem que pedir voto mesmo para que o Brasil, né, um país de grande número de cristãos, não sei se é a maioria mais, mas grande número de cristãos, 60 milhões de brasileiros estão vivendo sob facções de terror, né, narcoterroristas. Então, a gente tem que ter uma reunião de conjuntura nessa época de eleição e saber escolher muito bem partido e candidato. A política é assim, a gente vê o mundo da política, há décadas eu acompanho o mundo da política, a gente vê grandes figuras caindo, sendo presas, mudando tudo, né? Partidos pequenos crescendo e partidos grandes diminuindo e até quase desaparecendo. É assim, política é assim. Política não dá garantia para ninguém. Hoje a maioria das guerras do século XX, do século XXI, século XX que passou, eu vivi 40 anos nesse século XX que passou, né? E eu vi muita guerra nesse século XX. E a maioria das guerras eram guerras religiosas, econômicas e ideológicas, né? O maior número de vítimas em guerra eu acho que foi religiosa, depois ideológica. Ou primeiro ideológica na China, né? Houve uma guerra de revolução interna, foram 60 milhões de chineses foram assassinados por ideologia. E na Alemanha também, né, no mundo todo, na Itália. O Brasil perdeu poucos, né, perdeu poucos nessa guerra de ideologia. Em 1945, o Brasil perdeu poucos, né? Minha cidade natal perdeu só 9 pessoas que foram lutar lá na guerra. Minha cidade era Fortaleza, Ceará, e ela passou por blackout, 45. A cidade tinha que apagar todas as luzes com medo do bombardeio de submarinos alemães. Então, o tema não é política, o tema não é... A nossa reunião é fé e santidade. Então, a gente, como cristão, como discípulos de Yeshua, Jesus Cristo, Messias, Rei Deus Israel, que está vindo, que está voltando para pôr ordem nesse mundo e expulsar as criaturas espirituais do mal. Falar em criaturas espirituais do mal, eu estava pensando hoje na mulher de Ló. Mulher de Ló louca, né, falando que amaldiçoa teu Deus e morre logo, Ló. Esse teu Deus não guardou a vida dos teus filhos, não guardou o teu patrimônio, nem a tua saúde. Amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, Ló. Aí Ló respondeu para ela, louca, né? Eu não adorei meu Deus quando estava tudo prosperando. Por que ele mandou mal para mim? Por que eu não vou adorá-lo? Continuo adorando. Então hoje parece que o mundo vê isso aí, a mesma mentalidade da mulher de Ló, né? Acha que Jesus Cristo
Nosso Deus e Senhor é um Deus qualquer do mundo aí, dos falsos anjos caídos, né? Demônios. Não. Nosso Deus Jesus Cristo ressuscitou. O sudário mostrou já para a ciência do século XX e XXI que o homem desenvolveu a razão do magnetismo, da física quântica. O sudário é uma imagem da ressurreição de Cristo que ele fez no século I. Ele deixou uma fotografia a laser da sua ressurreição. Isso é estudado pelos maiores cientistas e doutores cristãos, claro, porque os que não são, eles negam, né? O que é normal. Então, esse primeiro tema dessa nossa reunião é sobre a fé, né? A fé de Ló, aliás, de Jó, desculpa, de Jó. A mulher de Jó, não a mulher de Ló, né? A mulher de Ló foi outra coisa, ela também não acreditou, virou a cabeça para trás e virou estátua de sal, porque o anjo tinha vindo para fazer o juízo de Sodoma e Gomorra. E Deus faz juízo. Então, na política, os maiores da política vão ser julgados por Deus, porque o mal que eles fizeram, o roubo que eles fizeram, né, a vitimação de inoculantes, as pessoas que morreram, eles vão pagar por isso aí. Deus vai, a justiça dos seus nomeados pode não fazer nada para eles, dos homens nomeados por ele, né, mas a justiça de Deus vai cair sobre eles. Porque Deus dá a consciência, dá a razão da consciência das pessoas. Então nós temos a razão da nossa consciência, da ciência que Deus deu para nós no século XX e XXI. Então nós sabemos hoje, né, sobre partículas atômicas nucleares e como é que a energia transforma em partículas, as partículas transformam em moléculas e essas moléculas transformam-se em proteína e surge a vida. E por nós não crermos na palavra de Deus, eu vou mostrar para os irmãos aqui, ó, o que eu chamo de Jesus, o Logos de Deus encarnado, o Verbo encarnado. Esse livro aqui, pegou um mofo aqui, né, porque a gente tem muita umidade. Esse livro é novo. Ele é o Novo Testamento da família 35 dos manuscritos. O Dr. Wilbur Pickering teria muito prazer, muita honra de conhecer esse irmão batista, teólogo, missionário, que traduziu Bíblia para os índios no Pará. Eu teria muito prazer de conhecê-lo, porque para mim é assim um herói, né? Ele ainda vive, ele mora em São Paulo, e ele fez esse livro aqui em grego, né? Em grego. E aqui eu vou mostrar para vocês que tem uma nota de rodapé aqui, né? Aqui em teologia se chama variantes textuais. Então, isso aqui é um estudo, né? É um estudo do grego, koiné, que é o grego que foi falado no primeiro século de Jesus. De acordo com a família 35, Novo Testamento, Dr. Wilbur Pickering. Isso aqui é como se você estivesse tocando em Jesus. Porque Jesus, ele é homem, mas ele também é o quê? Ele é Deus. E como Deus, ele é, na teologia, a gente estuda isso. Deus é a segunda pessoa da Trindade, é o Logos. A Trindade são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos dar a primeira aula, vamos começar um curso de teologia bíblica, grátis. De novo, nós já gravamos um, que o grupo está à disposição em pendrive. E esse vai ser gratuito, não vai precisar nem de pendrive, vai ficar no canal TV Notícia Cristo Rei. A primeira aula vai ser sobre o Pai. Então o Pai, ele é não gerado. Ele não foi gerado na eternidade, dizem assim os teólogos cristãos. O Filho foi gerado pelo Pai na eternidade. E o Pai e o Filho geraram o Espírito Santo. E assim nós temos a Trindade divina. A Trindade divina criou os anjos, que tem 9 categorias de anjos no céu, segundo a teologia de São Tomás de Aquino, Dr. São Tomás de Aquino, do século XIII. Foi reitor da Universidade de Paris. Ele. Não é pouca coisa, né? Doutor da igreja. Então, segundo ele, tem 9
né? E Santo Agostinho também, e outros pais da igreja, confirmam, e a Bíblia, com estudos bíblicos, se confirma que existem 9 categorias de anjos no céu. Deus criou 9 categorias, uma delas se rebelou, criou uma revolução comunista, como na China, e mudou o sistema, não da economia, mas o sistema do céu. E quando chegou a 1/3 da revolução no céu, Deus então mandou o arcanjo Gabriel lutar contra esse revoltado. E expulsou-os do céu, e ele veio para o paraíso. Ao mistério de Deus, ele explica por que eles vieram para o paraíso. E Deus tinha criado o homem e a mulher, e lá o homem e a mulher tentaram, e foram tentados e caíram, não resistiram à tentação, como Jesus resistiu ao diabo, né? Adão e Eva não conseguiram resistir. Com licença. Então, nós somos uma raça revolucionada pelo diabo, assim como os anjos foram. A questão dos anjos foi resolvida, a nossa ainda não. A nossa questão da revolução, da queda, chamada queda no Éden, no paraíso, não foi resolvida ainda. Está sendo resolvida. Então, cada dia, cada noite, homens e mulheres morrem, e homens e mulheres sobem para o céu, e homens e mulheres, as almas, descem para o inferno. Os que sobem para o céu aguardam já, participando da divindade de Deus, não como Deus, como quer o hinduísmo. Nós nunca seremos Deus, mas nós participaremos da divindade de Deus no céu. E aqueles que descem para o inferno já participam da satanidade do diabo e, lógico, dos seus castigos. Quem está no céu, triunfante, participa da divindade, do gozo, da alegria, da realização eterna de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma visão do que seja a trindade, do que seja a essência de Deus, que participar da divindade divina não é ser Deus, como que é o yogi. O yogi diz, qualquer um pode ser Deus. Eu fico assim, com os olhos arregalados e os cabelos em pé, né? Eu encontro um jovem que nunca fez teologia bíblica, nunca teve a oportunidade de talvez ter uma família cristã, chega pra gente e diz assim, vamos fazer exercício de yoga e vamos adorar os deuses da yoga e nós também seremos deuses, subiremos aos altares, como eu ouvi alguma vez alguém dizendo isso, das imagens, né? Na igreja. Não, o altar não é para nós, o altar é só para Deus. Então, só Deus merece ser adorado. Isso diz o doutor São Paulo, que é formado na Universidade do Terceiro Céu. Tem algum teólogo que quer discutir com São Paulo. Não, São Paulo era um fariseu, eu sou da universidade lá da Europa, eu sou da universidade lá da maior potência do mundo, mais rica. Paulo, não, isso aí não, isso aí eu sou de Roma, né? Paulo, não. Paulo é doutor do Terceiro Céu. Porque na época que ele se formou em teologia, não existia nem universidade, né? A universidade foi criada na Igreja Católica Romana no século XI, 10, 11, né? Por aí. A partir das escolas paroquiais, etc. Mas tem teólogo falando mal da inteligência, da revelação e da inspiração do doutor São Paulo, Terceiro Céu. Tudo bem, tudo bem. Deixa eles aí falar, porque eu não falo, eu não tenho essa audácia, né? Esse orgulho de falar isso. Não. Então, Paulo, doutor São Paulo, ele explica para nós. Nós não devemos pregar outro evangelho, nem alterar, diz o doutor também, São João, nem alterar, nem acrescentar nada, tirar do evangelho. Então, se o evangelho, as pessoas não estão acreditando nesse Jesus encarnado, que é o texto grego preservado, 95%. Mostrei esse livro para vocês aqui, 95% do que foi falado pelos apóstolos em grego foi preservado. Claro que tem aquela discussão de que
O grego não foi em grego, teve alguns que foi em hebraico, foi traduzido para o grego. Não sei, isso aí já é um detalhe que a Deus pertence, né? Mas aqueles que foram falados em grego, e era comum, Paulo falava grego também, está preservado. Chegou às nossas mãos. Por isso que eu digo que é um milagre. Um livro do século I ser copiado, preservado de tempestades, de naufrágios, de guerras, de revoluções, de incêndios, de terremotos, de tudo que é coisa ruim que acontece nesse mundo de trevas, e chega na nossa mão. E as pessoas não querem receber. As pessoas não querem acreditar. Como a mulher de Jó, não é? As pessoas ficam discutindo com a Bíblia. Ficam discutindo com a Bíblia. A Bíblia, no original, é Cristo encarnado. E a Bíblia não é um manual de ciência moderna, ou da ciência técnica, eletromagnética, quântica, não. Ou da filosofia dos grandes filósofos, dos doutores, chamados doutores da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente, né? Não, a Bíblia é um convite, Deus convidando aqui, ó, para a vida eterna. Aceita, filho, a vida eterna. Aceita o perdão no sangue de Jesus. Aceita as minhas alianças. É isso que nós vamos estudar no curso. Teologia Bíblica Sistemática. Sistemática por quê? Porque nós vamos estudar as doutrinas. Quais as doutrinas que nós vamos estudar? Que a palavra de Deus, que o convite de Deus anunciou, inspirou 40 autores que deixaram escrito da boca de Deus e da sua inspiração para nós. Então esse livro, a Bíblia Sagrada, ele é um convite para você ter vida eterna. Esse é o único convite que existe para o ser humano, essa raça caída, ter vida eterna. Não é o ET que vai dar a vida eterna, esses híbridos demoníacos. Não é um político que vai dar a vida eterna, ou um sheik, ou um ayatolá, ou um Buda, ou sei lá o quê, um desses falsos anticristos aí, que estão pelo mundo. São muitos, como diz o doutor São João. Mas se aquele homem não aceitar esse convite, a alma dele vai saindo do corpo direto para as trevas do inferno. Vai participar da satanidade do diabo. E eu vi uma história sobre alguns comunistas que diziam, não, eu quero ir para lá mesmo, porque lá é divertido, não é? Divertido. Eu vejo a juventude triste na minha geração, brincando com rock diabólico, adorando o diabo, etc. Aqui, enquanto nós estamos no corpo, a gente pode brincar disso aí. Não, jamais passou pela minha cabeça fazer uma coisa dessa. Brincar com esse tipo de coisa em música. Mas muitos jovens fazem isso até hoje. Não vem problema nenhum. Porque eles estão no corpo, mas quando eles saírem do corpo, que vier o vulto preto, o olho vermelho, levar aquela alma lá para a casa dos demônios, aí ali não tem brincadeira. Ali vai ser um horror eterno, como diz o pastor pregador Spurgeon, que eu gosto muito. Aproveita a tua oportunidade de aceitar a palavra de Deus no teu coração, na tua vida. Não estou falando isso assim com salto alto, não, porque eu tenho dificuldade. Nós temos. É uma guerra, é uma luta, é uma guerrilha de terrorista que nós enfrentamos. É como se nós fôssemos aqueles terroristas de Gaza, só do lado do bem. Né? Enfrentando toda a miséria, todo o inferno, de tudo, e sem fazer o mal como eles fazem. Né? Mas para se defender, para levar a palavra, para se santificar. É uma verdadeira guerra de terrorismo, de drone, de bomba em cima da gente, notícia, problema, ameaça, agressões, desprezo, solidão, insônia, tudo a gente passa, é uma guerra. Esse convite não vem na paz, não vem na paz não para você ter vida eterna. Vem na guerra, a guerra terrível. E pior do que a guerra mesmo. Porque a guerra mesmo, você tem salário, né? Às vezes você tem que estar numa guerra para uma potência rica, ela te manda o melhor armamento, te manda um salário bom, te manda um seguro de vida para a família, etc.
E nós missionários, nós pregadores, não temos nada disso. Não temos nada disso. Cristãos estão morrendo aí sem seguro, para a família, sem pensão, pastores torturados, principalmente no Oriente, né? E os cristãos comprando tudo que é porcaria do Oriente, tirando os empregos aqui, de cristãos daqui, e dando para comunista do Oriente, para sei lá o que do Oriente, né? Budista do Oriente, e tirando os empregos daqui dos irmãos e dando para eles lá. Eu não procuro fazer isso, não. Só se for uma grande questão para fazer isso. E aí a gente vai pedindo a Deus sabedoria para poder viver e vencer cada guerra, cada dia. E nessa palavra a gente tem, pelo Espírito Santo, porque não adianta só ser doutor nessa palavra. Tem que ter a oração com o Espírito, a ligação com o Espírito, no coração, na mente, nos olhos, nos ouvidos. Porque aqui entram as tentações desse mundo, ó. Entra o pecado por aqui. Não é só pela boca, como entrou em Adão e Eva, não. E pelos olhos, não. Também pela música, ó, pelo ouvido. Entra também o pecado, tentação. Agora, o pecado só entra se você deixar, se você não existir em oração. Porque aí ele desce ao coração e atinge a sua alma e o seu espírito. E corta a sua luz com Deus, o pecado. Tem todo esse, é um vírus terrível do mundo espiritual. E ele não muda, não adianta. Eu lembro que eu estudava num colégio, né? E era interno. E eu tinha um professor que ele fazia assim, dava aula com os olhos, os óculos assim. Hoje eu uso óculos, né? Na época eu não usava. E ele dava aula assim, e aí ele... É um bom professor de geometria. Ele levantava os olhos, baixava os óculos e falava pra gente. E eu sentava bem na frente. E ele dizia assim, filhos, não sei se alunos, que ele chamava a gente, e ele dizia, os valores morais não mudam nunca, de geração em geração. Está aí. Fazer uma oração. Senhor Jesus, te peço proteção para cada ouvinte, para cada que está na tua aliança de sangue de Cristo, eucarístico. E também faço um convite àquelas almas que estão aí em dúvida para aceitar teu convite de vida eterna na palavra, no Espírito Santo, na oração, na guerrilha do cristão, cada dia, pesada, com as armas que tu nos deste, a palavra, a oração, a justiça, o voto, muitas vezes, quando ele é permitido para nós, o dinheiro, quando é permitido nós termos, e o trabalho, quando é permitido para nós, a saúde permite, a idade, etc. Mas sempre fazendo bem, sempre dando testemunho da tua palavra, do teu Santo Espírito, do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo santificado conforme a imagem de Jesus. Muitas vezes, nós quando somos jovens, mais jovens, nos revoltamos com as pregações duras dos pastores, dos mestres. Mas como diz o doutor São Tiago, não queiramos muito ser mestre, porque o mestre, que nem eu que estuda muito a Bíblia, sofre muito, nem dorme das preocupações. É melhor ser um carregador, né? Um carregador de caixa, fazer o seu trabalhinho, temer a Deus e dormir tranquilo a noite toda e no outro dia pegar o batente. É uma vida melhor do que ser mestre, porque mestre nem dorme de preocupação. Mas cada um recebe um dom de Deus. E não é porque você carrega caixa que você é menor do que o mestre. Cada parte do corpo é importante por igual. E se alguma parte menos honrada do corpo está doente, todo o corpo sofre com ela e socorre ela. Como a gente toma um medicamento. Todos nós somos honrados no corpo de Cristo. Todos nós temos a vida eterna e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E o mundo não mudou. Muitos são como a mulher de Ló até hoje, de Jó. Pensam que Deus é para a gente ter quando Ele está nos beneficiando.
E quando ele para de... aquela imagem daquele Deus não serve mais para benefício nosso, aí é melhor a gente matar, né? Então o povo pensava assim naquela época. E hoje muitos pensam assim. Mas se é o seu caso, que você está me ouvindo, não sei porquê, mas também já fui tentado nisso, eu digo a você, não faça isso. Não faça isso nunca. Nunca. Não deixe o desespero nunca tirar sua vida. Entregue-se a Cristo Jesus. Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Ele vai socorrer. Se não for na doença, se não for na riqueza, ele vai socorrer tua alma, que é mais importante. Para que ela passe mesmo nessa hora difícil. Com resiliência, com paciência, com fortaleza, com consolação. Não deixa chegar no desespero. Ele segura o teu desespero. Que vai passar. Para a tua alma vai passar. Que quando nela chegar, nós chegarmos gloriosamente no céu, não através desse ato de desespero, mas na hora natural ou acidental. Quando chegar esse momento, Deus nos dará consolação. Nós entraremos no paraíso, sim, pela aliança do sangue de Cristo, pela santificação do Espírito e a fé. Nós entraremos no paraíso. Porque fé sem santificação até o diabo tem. Fé sem Espírito Santo até o diabo tem. Mas a fé precisa ter santificação e o Espírito Santo de Cristo. E aí, essa trindade dá acesso ao céu. Como o céu é do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai não gerado, que é o tempo e a era de Jesus, é do Pai. O Filho, que é o infinito, e o local, o espaço. E o Espírito Santo, que é a matéria, o Senhor da matéria, da criação, conforme a vontade do Pai e do Filho, e dele mesmo, que é Deus também. Então, nessa trindade, fé, santificação. E cruz, né? Sofrimento. Dor, luta, insônia, estudo, curso, palavra de Deus, dificuldade, oração, trabalho, remédio, às vezes cirurgia, tratamento, mas guardando sempre a consolação no Espírito, a santificação, a fé, a piedade, o amor. Pois a fé desaparecerá. Um dia que estivermos no céu, no paraíso, só o amor é eterno. E antes de criar o homem, Jesus confessou seu amor pela criatura humana, dizendo ao Pai que ele se sacrificaria se o homem caísse. E ele se sacrificou e está no céu por nós intercedendo. Então peça a sua dificuldade a Jesus, qual ela seja, para ele te dar uma solução ou consolação. E ele é poderoso para isso. Amém? Você falou Alfa, chegando meia hora já de reunião de conjuntura, oração, anúncio do curso de teologia. Muita coisa. Compensou o tempo, né, os meses que a gente passou, sem uma reunião de conjuntura. Então, você que nos ouviu, que aceitou Jesus, que é cristão, está na fé, eu deixo a minha bênção, Alf, que é a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre para você, sua família, seus amigos, seus vizinhos. Se gostar, compartilhe, dê um like.